Boa noite a todos. Ainda envolvidos nesse clima das preces e realizações, amado Mestre, hoje estamos aqui novamente reunidos em Teu nome, pedindo Tuas bênçãos e proteção para o estudo da noite de hoje, que os ensinamentos possamos aplicar na nossa jornada evolutiva com sabedoria. Que assim seja. Cumprimentamos a todos aqui presentes e aos nossos irmãos também que nos acompanham pela live da nossa querida Casa Espírita Bezerra de Menezes. Desculpe. Nosso tema hoje é reencarnação. Essa oportunidade maravilhosa que Deus concede a todos os espíritos imortais para se refazer das suas imperfeições cometidas nessa existência ou em existências passadas também. A reencarnação é tratada desde os primórdios, em todos os credos religiosos. E entre os judeus, que achavam que a alma poderia voltar ao mesmo corpo, coisa que a ciência comprovou ser impossível, porque aquele corpo já estaria deteriorado, todos os seus membros separados, e seria uma ação impossível. A doutrina espírita acredita na reencarnação, onde ela acredita que o espírito ou alma volta em um novo corpo que nada tem a ver com o antigo. Quer dizer, esta veste que estamos vestindo hoje, ela é perecível e com data de validade. Ao desencarnarmos e quando retornarmos, voltaremos em outro corpo, em outra estrutura física. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Jesus conversa com Nicodemos, senador dos judeus, sobre a reencarnação. E diz umas palavras com sabedoria que nos leva a refletir sobre a reencarnação. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Essa grande oportunidade, essa sabedoria, esse ensinamento nessas palavras do Mestre, nos faz refletir sobre a nossa existência atual, sobre outras vidas que tivemos, e sobre isso, o estudo da reencarnação, na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos superiores: qual a fundamentação do dogma da ressurreição, ou melhor dizendo, da reencarnação? O que os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois não cansamos de dizer que todo o homem bom, todo o pai bom, sempre deixa uma porta aberta para o filho arrependido. Não seria injusto, nos diz a razão, privar da felicidade eterna a todos que buscam o aperfeiçoamento que não depende só deles? Não somos todos filhos de Deus? Só entre os homens egoístas existe o ódio, a vingança implacável,
castigo sem perdão. Nessa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá, nós temos a oportunidade de nos refazermos das nossas imperfeições. Evidentemente que tudo vai depender da evolução de cada espírito encarnado. Porque todo o espírito é único. Cada um está numa vibração diferente do outro. Uns mais adiantados, outros menos adiantados. E Deus, ao dar essa grande oportunidade, impõe ao espírito a reencarnação. E a vida é uma escola. E como na escola, nós temos os alunos da primeira fila, os alunos do meio e os alunos do fundão. Os alunos da primeira fila, com certeza, terão mais facilidade no seu aprimoramento ético e espiritual. Os do meio ainda estão indecisos, mas com a propensão para o bem. E os do fundo, com certeza, se atrasarão mais, terão uma jornada mais penosa, com mais sofrimento, com mais dificuldades, mas todos esses grupos com a mesma intenção: chegar à aprovação final, no caso, no ano letivo. E nós, espíritos imortais que somos, no caso, na nossa vida, na nossa jornada. Até que extinguimos o nosso fluido vital, que nos mantém vivo neste mundo, que nos mantém o corpo funcionando, nós estaremos aprendendo. A vida nos ensina, a vida nos dá sinais, e nem sempre a compreendemos. Mais ou menos dificuldades farão parte de suas jornadas. A colheita e o cuidado com a semeadura da boa semente será o resultado da sua aprovação no final. Neste período, todo o espírito terá sua oportunidade. Todo o espírito tem uma função, vem com uma função na criação de Deus, para o melhoramento do meio que vive, do país, do globo, do universo. Todo o espírito que reencarna aqui vem com uma função. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas todos têm uma função. E exatamente por terem essa função, Deus lhes impõe a reencarnação para se melhorarem e serem instrumentos ativos na evolução do mundo em que vivem e principalmente se preparando para entrar naquele mundo feliz que Jesus promete. Mas no exercício do seu livre-arbítrio, o espírito encarnado vai construindo seu equilíbrio e seu desequilíbrio, de acordo com a maneira pela qual enfrenta as situações da vida. Vai, por assim dizer, determinando-se segundo a natureza de seus pensamentos e atos. Por menos que faça, ou por mais que se desequilibre, o espírito sempre alcança progressos em um ou em outro aspecto do seu ser. Ou seja, não existe nada perdido em cada reencarnação. Mesmo os espíritos mais atrasados, sempre terá alguma coisa de bom para oferecer para a próxima reencarnação. Porque tudo aquilo que nós não terminamos nessa existência,
nós levaremos para recomeçar a partir dali noutra existência. Deus também nos concede a bênção do esquecimento, porque não teríamos o mérito de voltarmos no mesmo meio em que vivemos hoje, de encarnarmos no mesmo meio em que vivemos hoje, com ressentimentos conhecidos. Imagine eu assassinar o meu irmão e retornar no mesmo seio familiar, sabendo que mérito eu teria de evolução, sabendo, e ele também, que mérito teríamos nós dois de nos evoluirmos e ainda manteríamos, nutriríamos aquele sentimento amargo da vingança, do ódio. Embora, apesar dessa bênção do esquecimento, nós temos, no decorrer da nossa jornada, nós vamos adquirindo, por prestarmos atenção nos sinais que a vida nos envia, intuições, por assim chamar, e sempre existirá em determinado momento algo que a gente para pensar e diz: mas eu já te conheço de algum lugar. Mas eu já estive aqui nesse lugar. A gente deve prestar atenção na nossa intuição sempre, porque tudo que você aprende nessa existência, você não esquece. Basta ver que o mundo nos apresenta crianças prodígios na esfera musical. Que talento teria? Da onde que saiu o talento de alguém para tocar uma bateria com tal destreza, tendo uma idade tenra de 3 a 4 anos? Como explicar um menino de apenas 5 anos ser um crânio em cálculos? A reencarnação explica tudo isso. São lembranças embutidas no nosso espírito, gravada no nosso perispírito, que embora nós não lembramos, ela faz se aparecer para nós nesses momentos em que somos chamados de talentosos, esses que têm esse dom. Vocês acham que eles aprenderam ali, do nada? A reencarnação diz que não. Ele traz de outras vidas. O espírito encarnado com bagagem de conhecimento e experiências adquiridas ao longo de toda a sua história, seja encarnado ou desencarnado, passa a exercitar sua capacidade, a constatar e desenvolver suas potencialidades. Enfim, passa a construir seu momento presente e seu momento futuro. Vai enfrentando contradições, dificuldades, obstáculos, facilidades, administrando encontros e desencontros, permanecendo no seu plano geral ou se desviando em função de algumas variáveis do processo, mas sempre de acordo com a sua vontade. Nosso livre-arbítrio. Nesse exercício do livre-arbítrio, o espírito encarnado vai construindo seu equilíbrio ou seu desequilíbrio. A evolução não está necessariamente vinculada ao tempo da vida material, mas à intensidade com que ela é vivida. A quantidade de experiências e o aproveitamento não é que é feito delas é fundamental para o crescimento do espírito. Então, o aproveitamento das experiências adquiridas em vidas pretéritas e na existência atual necessitam e precisam ser aproveitados da melhor maneira possível para nos capacitar a evoluirmos e buscarmos o reino de Deus. É de ressaltar que entre uma encarnação e outra, o espírito continua trabalhando, continua aprendendo, continua evoluindo.
de modo que ele não reencarna no mesmo estágio que desencarnou. Ou seja, no momento em que o espírito desencarnou e parou em determinada função que não cumpriu toda a sua função, ao seu retorno à vida corporal, ele necessariamente necessitará recomeçar dali. Muitas vezes não compreendemos por que tantas coisas nos acontecem, por que tantas vicissitudes, por que tanto infelicidade. A reencarnação explica o sentido de tudo isso. A necessidade que o espírito, na atual existência, tem a necessidade de se depurar para se melhorar. Muitas pessoas ainda ficam estupefadas quando nós espíritas afirmamos que o sofrimento é bom. Não que seja bom, não é isso que a gente acredita, mas como um incentivo, digamos, para o nosso melhoramento. No popular, a dor ensina a gemer. Quando estamos doentes com a dor, o que fazemos? Procuramos um remédio, procuramos a cura. E o espírito também necessita dessa cura, desse remédio. A reencarnação, ela se dá através de 3 fatores: expiação, provas e missão. Na expiação, se faz necessário se melhorar sem as dores e dificuldades infligidas na reencarnação, isto quando despertam para uma nova consciência em prol da reforma íntima, em prol do amor ao próprio. Do amor ao próprio e também do amor ao próximo. Porque você, quando inflige amor a você, você está arrumando combustível para amar o próximo. Como que você vai amar o próximo se você não se ama você mesmo? Lembre-se que quando o avião está caindo, você tem que cuidar primeiro de você, pegar a máscara para poder ajudar o seu companheiro do lado. Porque se você for atabalhadamente ajudar ele sem se prevenir, sem se precaver, o resultado pode não ser o esperado. Ainda alguns relutam, endurecidos e cegos pelo egoísmo e vaidade, por isso carecem de expiação terrena para compreender melhor os desígnios de Deus. A expiação é a alavanca que move o espírito estacionário ao caminho da elevação. Prova não significa necessariamente sofrimento, mas entendemos como sinônimos de aprendizado. A vida é uma escola onde adquirimos, a cada reencarnação, novos conhecimentos em virtude dos testes a que somos submetidos. Tudo é aprendizado. Então teremos provas de paciência, tolerância, resignação, fé, entre outras. E todos esses processos, todos esses testes, convenhamos, não é fácil. Passar pelo teste do perdão, passar pelo teste de perdoar, passar pelo teste do amor. Nós possuímos faculdades que nos permitem nos melhorarmos como espíritos imortais em todos esses sentidos, mas necessariamente precisamos passar ao que já me referi, a nossa reforma íntima. A partir da reforma íntima é que nós vamos nos capacitar
para sermos bons alunos nesse teste que a vida nos inflige. E por fim temos a missão. Todos os espíritos desencarnados vêm com uma missão pré-estabelecida. Essas missões enquadram-se em papéis de maior ou menor intensidade, de acordo com a evolução de cada espírito. Não podemos confundir a missão deferida para cada espírito com a encarnação de espíritos missionários, que estão incumbidos e trazem tantos ensinamentos de conduta moral e ética a todos nós. A nossa missão, diante dessa grandeza dos espíritos missionários, é chamada de tarefas. Mas são essas pequenas tarefas, de ponto a ponto, juntando uma pequena boa ação aqui, uma pequena boa ação acolá, uma pequena boa ação lá, é que nós vamos nos tornar merecedores de entrar no caminho que nos leva ao paraíso. Sobre a reencarnação, eu achei uma carta que Chico Xavier psicografou, ditada por Emmanuel, sobre a desencarnação. É bem interessante, preste atenção. Não perderás tempo reclamando contra a vida. Na hipótese que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Observe os próprios hábitos e tendências e perceberás o que fostes nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam, no círculo doméstico social, e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Estuda o quadro e te moldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda à melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar à frente, não para acomodar-se à retaguarda. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos. Replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento. Levantar aqueles que impelimos à queda. Amar os que aborrecemos. Acender a alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida na pessoa dos outros tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. E lembre-se, a reencarnação não serve para explicar tragédias e desgraças, não serve para esconder a ignorância, não serve como desculpa ao imobilismo, não serve como consolo para aquelas situações que deveriam ser modificadas e não são, não serve para destacar o passado e paralisar o presente. Reencarnação é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de se aplicar o que se sabe e superar as limitações através das vivências sucessivas. Reencarnação é a afirmação da continuidade da vida. Irmãos, que possamos fazer de nossas idas e vindas um grande aprendizado na evolução moral e espiritual. Não percamos a oportunidade
cada uma delas ofertada pelo Deus do amor, nos esforcemos para sermos melhores que ontem, com resignação naquilo que não podemos mudar e a certeza da fé no amparo divino que nunca nos abandona. Obrigado pela atenção. E neste momento, vamos nos preparar para o passe coletivo. Ficando confortavelmente em nossos assentos, relaxando o corpo físico e nos conectando com as correntes espirituais que neste momento estão agindo sobre todos nós, irradiando luz, conforto, paz e serenidade. Que o nosso espírito inquieto receba esse conforto celestial e com o coração aberto possas receber tudo aquilo que fores merecedor. Senhor, abençoa minha jornada com disposição para as minhas tarefas, buscando compreender os propósitos da vida e recebendo a generosa luz de Jesus Cristo para iluminar a minha caminhada terrena. Uma semana repleta de luz e reflexões, no qual podemos nos melhorar. Que a paz de Jesus nos acompanhe. Que assim seja.